Olá, pessoal. A Terra é uma esfera ligeiramente achatada nos polos. Todos sabem disso desde o ensino fundamental, a menos que se trate de alguém que siga teorias da conspiração bastante radicais e teimosas. Mas e se a Terra não tivesse esse formato? Como seria o nosso planeta se ele não fosse esférico? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. E nós vamos agora pensar sobre isso juntos nesse vídeo. Então, hora de começar. Afinal, por que é uma esfera? Antes da gente tentar imaginar diferentes formatos que a Terra poderia ter, vamos primeiro considerar, de um ponto de vista científico, quais formas a Terra poderia assumir. Obviamente, as estrelas, os planetas e os satélites diferem muito em vários parâmetros, como tamanho, massa, densidade, estrutura interna e composição química. No entanto, em termos de forma, todos são esféricos, o que pode parecer pouco interessante. Mas por que todos esses corpos celestes tendem a ter um formato esférico? Na verdade, existem várias razões para isso. Uma das razões está no próprio processo de formação dos grandes corpos celestes. Grandes corpos celestes se formam pela colisão e fusão de planetesimais, que são basicamente grandes pedras espaciais. Esse processo de crescimento contínuo, segundo várias estimativas científicas, pode levar de milhares a milhões de anos. À medida que o planeta vai crescendo e acumulando mais massa, ele também vai se contraindo sob o seu próprio peso. E nada no espaço permanece parado. Todos os corpos celestes, por menores que sejam, estão em constante movimento, orbitando outros corpos com uma certa velocidade. Quando esses objetos colidem com um planeta em processo de formação, eles empurram o planeta em uma determinada direção, acelerando a sua rotação. Quando a Terra ainda era um planeta muito jovem, o dia terrestre durava apenas cerca de 6 horas. Os planetas são esféricos porque essa é a forma mais natural, por assim dizer, e a mais estável em termos de gravidade. Por exemplo, se alguém construísse um arranha-céu de 1000 km de altura, distorcendo claramente a forma da Terra, o edifício simplesmente entraria em colapso devido à gravidade. Em termos puramente teóricos, existem outras formas que podem ser suficientemente estáveis. Há, por exemplo, algumas estrelas que não têm uma forma perfeitamente esférica, mas em vez disso, possuem uma forma elipsoidal. Isso geralmente ocorre porque essas estrelas estão próximas de corpos massivos, cuja gravidade influencia sua forma em um elipsoide. Contudo, apesar dessas variações, nem todas as formas são possíveis. Como mencionamos anteriormente, todos os corpos celestes suficientemente grandes estão em rotação. Esse movimento de rotação começa logo no início da formação do corpo celeste, forçando-o a assumir uma forma que seja consistente com essa rotação. Portanto, não poderia existir um planeta em forma de cubo. No entanto, é possível modelar planetas achatados ou até mesmo em forma de rosquinha. A Terra plana. Vamos agora à hipótese mais popular e talvez mais meme do qual vocês certamente já ouviram falar, a da Terra plana. Agora vamos imaginar por um momento que as alegações da Sociedade da Terra plana estivessem completamente corretas e que a Terra fosse, na verdade, uma panqueca plana com uma circunferência de 4.000 quilômetros. O centro dessa Terra seria o Polo Norte e o Polo Sul simplesmente não existiria. Em vez disso, a Antártida seria uma parede de gelo que cercaria todo o nosso mundo. Então, como esse modelo afetaria nossas vidas? Para começar, todos os dias veríamos nasceres e pores do Sol incrivelmente estranhos. A luz do Sol pareceria se espalhar ao longo da superfície e o horizonte permaneceria escuro. Além disso, se a sua visão fosse boa e o tempo estivesse limpo, você poderia enxergar muito longe. Na verdade, há tantos fenômenos estranhos que poderiam ocorrer numa Terra plana que poderíamos criar vários vídeos detalhando cada um desses eventos curiosos. Mas e quanto aos aspectos negativos ou inconvenientes? Somente uma faixa geográfica bastante estreita de latitudes temperadas seria habitável em uma Terra plana.
Isso acontece porque os gases normalmente tendem a se organizar em uma forma esférica. No caso de uma Terra plana, ela deveria assumir uma forma mais parecida com uma cúpula hemisférica, semelhante a um domo atmosférico. Nesse caso, no centro da Terra em forma de disco, haveria uma quantidade excessiva de atmosfera, resultando em uma alta pressão atmosférica. Já nas extremidades, aconteceria o oposto. Além disso, em uma Terra plana, não haveria um núcleo, muito menos um núcleo externo ou líquido. Isso porque não haveria espaço para a formação de um núcleo. Isso significa que não teríamos um campo magnético para nos proteger da radiação solar. Com o tempo, o vento solar varreria toda a nossa atmosfera, fazendo com que os oceanos evaporassem, deixando para trás um deserto árido, semelhante à superfície de Marte. De fato, uma Terra plana seria insustentável. Suas bordas colapsariam devido ao próprio peso, e um corpo celeste esférico normal se formaria a partir dos detritos resultantes. Não é possível imaginar condições que permitiriam a formação de uma panqueca como essa, a menos que alienígenas altamente avançados avaliem a visão ultrapassada do universo e intervenham de forma artificial. Então, por que eles fariam isso? Isso é o que chamamos de pergunta retórica. Compartilhe suas opiniões nos comentários sobre essa questão intrigante. E vamos seguir em frente aqui no nosso vídeo. A Terra em forma de rosquinha. Existe outra forma interessante que a Terra poderia ter. Ela é conhecida entre os cientistas como touro, ou mais popularmente, o formato de rosquinha. Diferente da Terra plana, a Terra em forma de rosquinha, em teoria, poderia se formar naturalmente em determinadas condições. No entanto, para isso acontecer, todo o material presente na protonebulosa planetária precisaria estar distribuído de maneira completamente uniforme ao redor de um centro de massa comum. Embora a probabilidade disso seja extremamente baixa, não podemos dizer que isso seja impossível. Talvez em algum lugar do vasto universo possamos encontrar alguns planetas assim. Para que esses planetas mantenham sua estabilidade, a distância do centro do touro até o centro do tubo precisaria ser menor que 3 vezes o diâmetro do próprio tubo. Ou seja, planetas em forma de bambolê se desintegrariam rapidamente, mas um planeta em forma de rosquinha poderia existir por bilhões de anos. No entanto, seria necessário que esse planeta girasse a uma velocidade muito alta. Aproximadamente, ele completaria uma rotação a cada 3 horas. Isso não seria muito conveniente para nós, que estamos acostumados a dias bem mais longos. Mas se tivéssemos nascido em um planeta assim, provavelmente também nos adaptaríamos bem. Numa Terra em forma de rosquinha, a gravidade seria claramente mais fraca do que na Terra esférica. É importante entender que o que gera a atração gravitacional é a massa do planeta, e não um único ponto central de gravidade. Quanto maior a superfície sob seus pés, mais forte você será puxado para ela. Vale notar que os polos da Terra são ligeiramente achatados, o que faz com que a aceleração da gravidade seja um pouco maior nos polos do que no Equador. Em compensação, a gravidade no núcleo da Terra é quase zero. Bom, pessoal, mas a gente está se desviando um pouquinho do assunto. No caso de uma Terra em forma de rosquinha, considerando que a gravidade com a qual estamos familiarizados na Terra esférica é 1, nos polos seria de apenas 0,65 e sobre o Equador 0,3. Por essa razão, seria muito difícil viajar pela superfície de um planeta com esse formato. Isso porque a gravidade seria muito diferente em cada região. Além disso, a Lua também teria um papel interessante nesse cenário. Para que a órbita da Lua em torno de um planeta em forma de rosquinha fosse estável, ela precisaria contornar metade da rosquinha em um movimento em forma de 8, ou oscilar de cima para baixo como um pêndulo. Esses movimentos complexos causariam consequências severas, como marés intensas, ventos equivalentes a furacões e até mesmo terremotos. Em resumo, não seria um lugar muito confortável para viver. A Terra em forma de ovo. A forma mais simples e, embora pouco interessante, mas a mais plausível para nós, seria uma Terra em forma alongada, como um ovo ou uma bola de rugby. A vida em um planeta assim não seria muito diferente da que levamos atualmente aqui na Terra.
A única grande diferença seria que nas regiões mais estreitas, a gravidade seria mais fraca do que nas áreas mais largas. O quão fraca a gravidade seria dependeria do formato específico do planeta. Um planeta em forma de ovo poderia existir por um longo período, sustentar a vida e até mesmo ser o lar da humanidade. Para que esse formato fosse possível, bastaria que a Terra sofresse uma influência gravitacional forte durante sua formação, que posteriormente se dissiparia. Por exemplo, a passagem de um corpo celeste massivo nas proximidades poderia causar essa deformação. Também podemos imaginar outras variações exóticas para a forma da Terra. Por exemplo, formas cilíndricas, cônicas ou até mesmo como uma ampulheta seriam possíveis. Algumas dessas formas seriam possíveis se condições astronômicas extraordinárias ocorressem. Infelizmente, devido ao tempo limitado, não podemos explorar todas essas formas aqui. Mas se houver interesse, podemos abordar essas possibilidades fascinantes em um outro vídeo aqui no canal. Agora vamos resumir o que discutimos até aqui. A Terra ligeiramente achatada na qual vivemos pode ser a forma ideal para sustentar vida a longo prazo e permitir o desenvolvimento de seres inteligentes. Portanto, talvez faça sentido dizer muito obrigado ao universo por essa realidade, a de que os planetas mais comuns no cosmos possuem características semelhantes ao nosso. E se você gostou desse vídeo e achou o conteúdo interessante, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Agradecemos a todos pela atenção e pelo apoio e por ter assistido até o final. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!